Creuzinha, que saudade, Creuzinha. Seja bem-vinda, minha irmã. Ellen, seja bem-vinda, Ellen. Deus te abençoe. Vamos aguardar um pouquinho, né? Que os irmãos estão chegando. E daqui a pouquinho nós vamos iniciar a nossa live, trazendo uma palavra que venha encorajar você, te dar esperança, porque a palavra de Deus sempre nos encoraja, trazendo esperança para amanhã, né, irmãos? Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Nós vamos hoje iniciar a nossa live com o Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Salmo 37, do 1 ao 5. Que diz assim, olha: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente sereis alimentados. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não está conseguindo, Deus consegue para você. Confia nele, porque Ele está te chamando a entregar essa noite tudo, as suas preocupações, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, sabe? Tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor, porque Ele promete que Ele tudo fará. Amém? Nós vamos essa noite convidar o nosso irmão Patrick, que vai estar aqui conosco, trazendo louvor, adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Paz a todos, paz aos irmãos, boa noite. Nós estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, para entoarmos cânticos a Ele, Queria convidar você que pode, nesse momento, estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor. Amém. Essa canção é o que nós chamamos, o que a palavra declara lá no Salmo 63. O salmista declara, o quanto ele necessita, o quanto ele deseja ter a presença de Deus na vida dele. Nós vamos cantar sobre isso. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, o meu coração te deseja, Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, o meu coração te deseja, Senhor. Numa terra seca, onde não há água, vê Tua fortaleza, toda a Tua glória. Enquanto eu viver, eu te buscarei, Senhor.
A minha alma anseia por ti. Numa terra seca, numa terra seca, onde não há água, vê tua fortaleza, toda a tua glória, enquanto eu viver, eu te buscarei, Senhor. A minha alma anseia por ti, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declara mais uma vez. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Senhor, tudo te entregarei. Por ti, Senhor, tudo deixarei. Senhor, te amamos, tu és o nosso Rei. Declaramos que tu és digno de receber o nosso melhor, Senhor. E nós oferecemos a ti essa nossa adoração esta noite, que brota do nosso coração. E declaramos, Senhor, que te amamos. Como apóstolo Paulo, nós vamos declarar nesse momento:
que nem altura, nem profundidade, nada nem ninguém vai nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Amém, querido? E eu gostaria essa noite de declarar que é uma noite profética para a nossa vida, sabe? Deus sempre escolhe uma palavra para nos levar a uma reflexão mais profunda de nós mesmos, sabe? Daquilo que nós somos. Às vezes a palavra vem como encorajamento para nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas se acham felizes quando elas possuem tudo de material ao alcance dela, ela é feliz. Mas eu quero mostrar para você uma passagem na Bíblia que se encontra lá em 2 de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler só o versículo de 1 a 3. E depois, com o decorrer da nossa live, o Espírito Santo vai trazendo tudo aquilo que ele quer falar ao nosso coração essa noite. Amém? 2 de Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. E essa passagem fala que Naamã é curado da lepra. Então diz assim, ó, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e para este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada ao nosso coração. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, nós dependemos do Espírito Santo para termos a revelação dessa palavra. Eu entrego cada um que está conectado nessa live, neste momento, para que Deus venha trazer a revelação dessa palavra ao seu coração e que você verdadeiramente esteja com a mente cativa somente ao Senhor e você possa realmente desfrutar desse momento como um momento, sabe, precioso na sua vida, que é um momento onde o Espírito Santo há de trazer a revelação da palavra ao seu coração. Pai, eu me coloco diante de ti, te pedindo, Espírito Santo, tu venha usar os meus lábios para trazer a revelação da palavra. Que não seja eu, mas o Espírito Santo a falar por mim, porque eu sou apenas um canal, mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra essa noite, e eu creio que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra fala de um grande homem chamado Naamã, que ele era chefe do exército. E foi um homem assim muito importante para aquele momento. Foi um homem muito assim valoroso. Naamã era um comandante. Você já parou para pensar o que significa ser o comandante de um exército? Então, Naamã era comandante do exército da Síria. Naamã tinha muitas vantagens. Como comandante, ele tinha muitas vantagens. E fala aqui que 4 vantagens que Naamã tinha, se encontra no versículo 1, que fala que Naamã ele era chefe do exército. Segundo, Naamã era um grande homem. E fala também que Naamã era muito respeitado e era um homem muito valoroso. Porém, era leproso e dependia de passar pelo rio de Deus para ser purificado. Vamos parar para pensar até aqui. Esse homem era um comandante do exército, todo mundo respeitava muito ele. Ele era um homem honrado, ele era um homem assim, grande diante dos outros homens, valoroso, mas só que ele era leproso. Então, essa lepra, ali naquele momento, tirava todo o conforto, toda a alegria daquele comandante. Hoje, eu queria refletir com você sobre a situação de Naamã, que está no versículo 1, as vantagens que ele tinha. Hoje, quantas pessoas têm tantas vantagens? Por isso que quando eu abri o Salmo, hoje, do 37, fala, não tenha inveja daqueles que prosperam no seu caminho. Porque quantos têm prosperado diante de você, mas não há prosperidade que vem do Senhor. É uma prosperidade que traz momentos alegres,
E quando Deus prospera o homem, ele prospera mesmo, é uma prosperidade para sempre. E aqui, quando a gente olha a situação desse comandante do exército, que tinha tantas vantagens, porém era leproso, nós podemos trazer para os dias de hoje. Você talvez conheça, como eu conheço, pessoas que têm uma situação, às vezes, tão boa, tem uma situação financeira privilegiada, mora muito bem, tem um carro importado, tem um excelente emprego, não lhe falta nada, mas é um homem vazio. Ele só vive daquilo que o olho está mostrando. Ele só vive dos bens materiais. Sabe, Naamã não é diferente. Naamã, aqui no versículo 1, fala das qualidades dele, das vantagens que ele tinha como comandante do exército. E muitos hoje, que você talvez conheça, eu também, viva de muitas vantagens que você não tem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pode ter muito dinheiro, pode desfrutar de muitas vantagens, pode morar bem, ter um carro importado. Mas se não tiver Jesus, há um vazio no seu coração. E Naamã, para ter uma vida realizada e ter completa a sua vida de alegria e paz, ele precisava passar pelo rio de Deus para ser purificado. A mesma coisa, lá em Romanos 2,11, fala que Deus não faz acepção de pessoas. O que eu quero te dizer nessa noite? Deus não ama só o pobre. Deus ama também o rico. Deus ama o que mora na mansão. Deus ama o que tem um carro importado. Deus ama aquele que tem um salário lá em cima. Mas quantos têm tantas vantagens materiais, mas são vazios porque não tem Jesus, não tem uma aliança com Jesus. E para essa felicidade ser completa, precisa ter uma aliança com Jesus. Precisa passar pelo rio de Deus. Esse passar pelo rio de Deus que nós precisamos é a purificação. Porque não são os bens materiais, não vai ser a sua autoposição na sociedade que vai te purificar. O seu dinheiro não pode te purificar. A sua casa linda não vai te purificar. O seu carro importado não é capaz de te purificar. Somente o rio de Deus, através do Espírito Santo, quando você aceita Jesus, pode te purificar e trazer uma nova vida para você. Então, que nessa noite você comece a perceber essa mensagem na vida de Naamã não é diferente. O que Jesus fala hoje para as pessoas que estão tão bem, numa posição material elevada, que muitas das vezes não lembra nem de Jesus, mas Jesus diz para você ter uma alegria completa, para a sua felicidade ser completa, não basta ter muito dinheiro, não basta morar numa mansão, mas para você ser completo, você precisa ter Jesus no seu coração. Então, eu gostaria assim, de passar algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, que a gente vê aqui que, sendo Naamã um homem rico e poderoso, você fica até impactado como eu fiquei. Deus usa uma menina escrava para realmente trazer a salvação e a cura de Naamã. Porque essa menina escrava, ela era uma menina que foi prestar serviço na casa de Naamã. Ela não tinha significado nenhum como pessoa para ele. Ela foi levada como escrava. E aqui no versículo 2 e 3 diz: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. Olha que coisa linda. Ela estava diante de um comandante, de um homem rico, e ela era escrava, que servia a esposa de Naamã. Mas, sendo ela escrava, ela tinha uma inteligência, um entendimento espiritual lindo. Ela, quando olhou aquele homem rico, numa posição de comandante do exército, aquela menina, sem nenhum referencial para aquele homem, olhou e disse: se esse comandante estivesse diante do profeta Eliseu, eu tenho certeza que ele sairia curado. O que eu aprendi hoje aqui? Que ele, sendo tão sábio, sendo comandante de exército,
não tinha a sabedoria que uma menina escrava tinha, porque sendo ela uma menina escrava, ela já conhecia a essência de Deus, ela já conhecia o poder de Deus. O status social não define a sua vida espiritual. E a gente prova nessa mensagem que essa menina, sendo escrava e sendo colocada para servir a esposa desse comandante, ela tinha um entendimento espiritual tão grande que Naamã, sendo rico e poderoso, não tinha. Olha que coisa linda. A gente, quando conhece a Deus, quando a gente conhece o poder de Deus, a gente consegue ver além daquilo que o homem está vendo. É isso que eu quero que você entenda essa noite, que essa menina escrava, estando dentro da casa de Naamã, ela conseguiu ver a possibilidade de uma cura através do Deus que ela servia. Então, isso aí é muito importante. E eu quero começar essa live dizendo para você uma coisa. Nunca despreze alguém que Deus colocar do teu lado para te ajudar. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa que não tem nenhuma instrução perto da sua. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa que não chega 1/3 daquilo que você já chegou. Mas Deus coloca quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para abençoar quem Ele quiser. Foi isso que Deus fez com essa menina escrava. Sabe, essa escrava foi parada dentro da casa de Naamã por um propósito de Deus. Não foi só para trabalhar, para lavar a louça da mulher de Naamã. Não foi só para lavar a cozinha dela ou passar a roupa dela. Essa escrava foi permitida por Deus para ser colocada dentro da casa do chefe do exército, um homem rico e valoroso, para que ele pudesse ter a possibilidade de ser um homem completo. Porque ele tinha tudo, mas não tinha saúde. E na época de Naamã, a pessoa que tinha lepra era rejeitada na sociedade. Você já pensou um homem, comandante de um exército, rico, valoroso, e ser excluído da sociedade por causa de uma lepra? Então, esse Deus que fala com você essa noite é o Deus que diz para você que Ele ama tanto o pobre como ama o rico. Deus não faz acepção de pessoas. O problema que às vezes acontece, meus irmãos, é quando a pessoa está numa posição de privilégio financeiro, ela esquece que há um Deus sobre a vida dela. Quando ela está numa situação de privilégio, um status social, ela esquece que há coisas na vida dela que só Deus pode fazer. Ela esquece que há coisas na vida dela que só Jesus pode curar. Não é o dinheiro dela que vai curar. A Bíblia prova isso para mim e para você, que aquela mulher do fluxo de sangue gastou todo o dinheiro que ela tinha para ser curada da hemorragia e só foi curada quando tocou em Jesus. Então, ali, a Bíblia prova que nem tudo o dinheiro vai resolver, não. Tem coisas que a tua fé vai abrir e vai realmente fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você está entendendo? Então, nessa noite, que você possa estar entendendo essa mensagem, eu não vim aqui contar para você, sabe, que você realmente tem que ficar ligado que Naamã... Não, eu quero falar para você da posição de Naamã e dessa escrava, sabe? Porque essa escrava foi uma pessoa usada para trazer uma grande vitória para um homem rico e poderoso. Onde que é que ele podia imaginar que uma escrava seria a solução do problema dele? Como que ele podia imaginar que aquela escrava seria a solução da cura dele? Jamais ele pensou isso. Então, sendo ele um rico poderoso, Deus usa uma escrava, uma menina escrava, para trazer salvação e cura para Naamã. Então, eu quero que você comece a entender como Deus trabalha, como Deus vê o homem, como Deus analisa cada situação. E o primeiro impacto que Naamã sofreu, sabe, na carreira dos milagres, foi o seguinte: o primeiro impacto desse homem, que Deus usa uma escrava prisioneira. Como que esse homem podia passar pela cabeça dele que Deus usaria uma escrava prisioneira para abençoar a vida de Naamã? Você nunca sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Às vezes você está esperando que Deus use uma pessoa rica, poderosa. Às vezes Deus vai usar uma pessoa insignificativa para abrir uma porta hoje para você. Às vezes Deus vai usar uma pessoa tão insignificativa para trazer um recado dele para você e você sair desse caminho torto, entrar pelo caminho direito, onde há salvação, porque os dias estão se findando. E Deus vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quiser. Você está entendendo, meus irmãos? Então, aqui nós vemos que por isso que Paulo, lá em Romanos 2,11, fala que Deus não faz acepção de pessoas.
E essa palavra vem provar que não faz mesmo. Por isso ele usou uma escrava prisioneira para um chefe, comandante de um exército rico e poderoso, mas porém leproso. Então aqui eu quero só dizer para você que esse Deus que está aqui, ele nos ensina cada coisa. Deus a cada dia está nos ensinando o quanto precisamos ser humildes para receber. Sabe? Quando nós somos humildes para receber, irmãos, nós não questionamos de onde vem a nossa bênção. Nós não questionamos quem Deus vai usar. Quando há quebrantamento na nossa vida, a gente para ouvir os aconselhamentos. A gente para ouvir uma exortação. É quando há humildade. E aqui nós vemos que o segundo impacto que Naamã sofreu na carreira dos milagres foi que Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha o versículo 10, o que diz? Que coisa interessante, olha. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará e ficará purificada. Então, uma coisa que me chamou a atenção, sendo Naamã chefe do exército, um homem importantíssimo, rico e poderoso, no mínimo, quando Naamã chegou para o encontro de Eliseu, Naamã deve ter pensado: bom, vou me receber com honra, deve ter uma mesa me esperando com um bom lanche. Eu quero te dizer, amado, que o profeta nem saiu, mandou um recado para ele. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, não precisa tocar. Quando você crê que Deus fala, acontece, você obedece. Então a Bíblia diz que Eliseu nem foi ao encontro de Naamã. Eliseu mandou um recado para o leproso: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e essa lepra vai sair do seu corpo e você vai ficar purificado. Irmão, naquele momento, o dinheiro de Naamã já não tinha mais valor para ele. O status de ser comandante do exército já não mexia mais com o ego dele. Sabe o que incomodava Naamã? Era a lepra. E aí o profeta mandou um recado para ele: olha, se você veio aqui para ser purificado, é importante que você seja humilde e faça aquilo que eu estou te mandando fazer. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar purificado. E aí, Naamã continua. Nós vamos ver o que acontece no terceiro impacto na carreira dos milagres. Até chegar na presença do homem de Deus, Naamã desfrutava de uma posição social que lhe dava o direito de escolher. Ele, como comandante de um exército, ele tinha todo o direito de escolher o que ele queria. E aqui no versículo 12, sabe o que diz? Acompanha aí. O versículo 12 diz assim: ó, não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Naamã, de cara, não aceitou mergulhar no Rio Jordão. Por quê? Porque o Rio Jordão era um rio mais sujo do que o rio Abana e Farpar. E ele, ainda como comandante do exército, numa posição de autoridade, homem muito rico, ele achou que diante do homem de Deus ele podia escolher. Eu quero dizer para você, querido, que diante de Deus, diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E ele não entendeu isso. Então ele queria escolher o rio, mas só que o quarto impacto na carreira do milagre que Naamã sofreu foi que Naamã teve que passar pela malha fina de Deus. Quer milagre na tua vida? Quer experimentar o novo de Deus na sua vida? Esteja pronto hoje a passar pela malha fina de Deus. Porque Naamã, para receber a cura da lepra, não foi no piscar de olhos, não, meu irmão. Ele teve que passar pela malha fina de Deus, ou seja, ele teve que ser tratado. Ele teve que viver, sabe, aquilo que o apóstolo Paulo
fala o que eu acabei de falar, que está lá em Filipenses 2,10, que todo joelho se dobrará. E lá em Filipenses 2,11, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqui no versículo 14, de 2 de Reis 5, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Vamos parar para pensar e analisarmos esse momento. Ele não queria mergulhar no Rio Jordão, mas foi no Rio Jordão que o profeta mandou ele mergulhar. Tentou fazer barganha, tentou mostrar para o profeta que ele era um comandante, um homem rico, ele dava ordem aos seus soldados e seu soldado obedecia. Só que ele não estava diante dos soldados dele, ele estava diante do representante do Deus na terra. E aí, depois de uma conversinha, dele pensar direitinho, eu não sou curado, o que acontece com Naamã? Naamã vai ali e mergulha no Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando ele mergulha no Rio Jordão, ele ficou curado. Por que ele ficou curado da lepra? Porque ele obedeceu à voz do profeta. Sabe, irmãos, por que tem muitos crentes perdendo muita coisa hoje? Não obedece à voz dos profetas. Não obedece à voz dos pastores. Não obedece à voz das suas pastoras, não obedece à voz do seu líder, e estão dando volta no deserto. Está dando volta do deserto e nada acontece. Por que Naamã voltou atrás? Porque ele entendeu que a obediência é que traz a vitória. Não é o que ele quer, é o que Deus quer. Você está entendendo? Há momentos na nossa vida que nós vamos precisar refletir que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer que eu tenho que fazer. Porque sendo eu rica, poderosa, até aqui eu mandei. Minha vida, minha casa é a mais bonita da rua, meu carro é o melhor da minha rua, mas eu tenho que entender que há um Deus soberano na minha vida que manda em mim e faz o que quer na minha vida e eu tenho que obedecer para receber o favor de Deus. E quando Naamã resolveu obedecer à voz profética, Naamã experimentou um milagre na vida dele. Você está entendendo, meus irmãos, como é importante a obediência? A obediência, reino de Deus. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Essa passagem me faz falar isso. O reino de Deus não existe hierarquia humana. O reino de Deus não tem essa de capitão de exército, não tem essa de médico, não tem de promotor, não tem de juiz. Na casa e no reino de Deus, todos nós somos servos. Rei é ele e será rei eternamente, reinará para sempre. E Naamã não sabia disso ainda, mas ele aprendeu. Nesse relacionamento com o profeta Eliseu, ele teve uma aula de humildade. Nesse relacionamento com o profeta Eliseu, Naamã aprendeu que quem manda é o Senhor e ele tem mais do que obedecer, porque a obediência gera a vitória. Amém? E ali nós vemos que o quinto impacto que Naamã sofreu na carreira do milagre, nos milagres, foi que Naamã fez valor na sua vida o que o apóstolo diz lá em Filipenses 2,11, que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou você tem dúvida que Naamã divulgou para todo mundo que havia Deus em Israel? Ou você acha que ele não falou para todo mundo que ali havia um homem chamado Eliseu, mensageiro de Deus, que o que ele falava e obedecia acontecia? Claro que ele falou. Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. E o coração dele estava cheio de alegria pela cura. Ele estava cheio de alegria porque a pele dele foi purificada. Até então ele estava infeliz. Ele era rico, poderoso e comandante do exército, porém infeliz. Mas quando ele experimentou o toque de Deus, o poder de Deus na vida dele, ele entendeu o que era ser feliz. Ele não foi só curado da lepra, não, ele foi salvo. Entendeu, irmão? Porque adianta curar uma lepra para o inferno. Tem gente que, eu quero ser curado disso, quer curar daquilo, mas não se preocupa com a sua alma, não se preocupa com a tua vida espiritual, sabe? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser curado do câncer para o inferno? Não adianta nada. A salvação é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. E aqui no versículo 15, olha o que aconteceu. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel.
Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele confessou, depois que ele mergulhou e ficou curado, ele confessou que havia Deus em Israel. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas das coisas são permitidas por Deus para o homem conhecer o poder de Deus. Muitas portas se fecham para o homem entender que só Deus abre. Muitas doenças vêm a Deus para o homem entender que Deus cura, liberta e salva. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Tem homens, meus irmãos, com o coração tão duro que vai precisar ser sacudido, levar ao fundo do poço, descer a casa do oleiro e chegar lá no fundo do poço, ter um encontro real com Jesus e falar verdadeiramente, Jesus vive e eu confesso que Ele é o meu Salvador. Deus tem várias maneiras de resgatar o homem. E essa maneira que ele usou com Naamã é algo perfeito. Essa mensagem é a coisa mais linda, sabe? É uma mensagem que a gente para e analisa e vê como é importante a gente ter humildade. Porque quem não tem humildade não consegue obedecer. Só obedece quem é humilde. Naamã, com essa lepra, ele, nesse relacionamento tão rápido com Eliseu, ele aprendeu que era humildade. Ele aprendeu que ele não era acima de todos, havia alguém acima dele. Então, esse que estava acima dele era Deus. E quem Deus estava usando para curar e transformar a vida do comandante Naamã, era realmente o profeta Eliseu que Deus usou. Então, ali, Naamã entendeu que ele precisava obedecer, e para ele obedecer tinha que se humilhar. Tem pessoas, irmãos, tão orgulhosas, tem pessoas tão soberbas, com um eu tão vivo, que não consegue receber nenhuma orientação dos seus líderes. Eu quero dizer essa noite, você quer vitória? Você quer a bênção de Deus na sua vida? Aprenda a descer. Aprenda a se humilhar, porque Deus veio para te abençoar e você veio para obedecer. Amém? Então, o orgulho nacional de Naamã o fez preferir os rios de Abana e Farpá. Olha só, quando ele perguntou, posso escolher? Ele estava ali escolhendo o rio de Abanas e Farpá porque eram mais limpos. E o rio que Eliseu mandou ele mergulhar era o rio mais sujo. E ali nós vemos que Naamã não sabia por que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão sendo mais sujo. Porque o Rio Jordão tinha associação com as coisas sagradas. Porque os pés do sacerdote, a arca, havia passado ali no Rio Jordão e aquelas águas passaram a ser águas divinas, águas purificadoras, águas que tinham realmente colocado os pés do sacerdote em santidade. A arca de Deus tinha passado naquele rio, só que ele, tão inteligente, tão poderoso, não entendia nada das coisas de Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Ele desceu o Rio Jordão sem saber por que ele estava descendo. Mas eu creio que depois ele ficou sabendo, pelo próprio Eliseu, que ele teve que descer o Rio Jordão, porque o Rio Jordão tinha associações com coisas sagradas, que era a arca de Deus, que tinha passado ali, e os pés dos sacerdotes. Mas antes ele não sabia. E ele teve que mergulhar sem saber por que ele estava mergulhando. Ele tinha que obedecer. Quando você é humilde e obedece à voz de comando, você nem pergunta por quê, você já vai e obedece. Aí depois você vê o resultado. Foi o que aconteceu com Naamã. A obediência dele produziu um resultado excelente na vida dele. Quantos têm perdido tantas coisas porque não obedece? Não obedece, sabe por quê? Por causa do orgulho, a vaidade, o eu. Se esse euzinho não morrer, se a vaidade não cair por terra, você não vai desfrutar das coisas que Deus tem para você. Porque as coisas que Deus tem para você são para os humildes, são para os obedientes, são para os adoradores que amam Jesus, independente do que ele vai dar, ama pelo que ele é. Você está entendendo a diferença? Então, aqui nós vemos que a palavra de Deus afirma que o único leproso que havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, em que foi curado, o único foi Naamã. E na época que Naamã estava com lepra, tinha muitos leprosos em Israel, mas somente Naamã foi curado. Quer ver? Eu vou te provar isso lá em Lucas 4, 27. Que
Tinha vários leprosos em Israel, mas por que só Naamã foi curado? Lucas 4, 27, nós vamos ver aqui, que fala que só ele foi. Quer ver? E diz assim, ó, e muitos leprosos, Lucas 4, 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Deus escolheu Naamã para dar uma lição de vida a este homem, e esse homem sair e ensinar outras pessoas, porque ele tinha liderança. Naamã era um homem, era líder, ele era comandante de um exército. Você já parou para pensar? O que Naamã não fez na cabeça daquele soldado depois dessa cura? Você já parou para pensar o que Naamã falou no meio dos oficiais depois que ele experimentou a cura no Rio Jordão? Você já parou para pensar o que ele falou para esses comandantes dele? Que no Rio Jordão era água suja, mas era água santa? Que havia uma associação com as coisas sagradas? Que ele nem sabia, porque eu tenho certeza, se Naamã soubesse que o Rio Jordão tinha associações com as coisas sagradas, ele jamais iria questionar, ele ia mergulhar de cara. Mas não, ele não sabia do valor daquele rio. Irmãos, quantas das vezes você ignora uma voz profética? Quantas das vezes você ignora um aconselhamento porque desconhece o fundamento da palavra de Deus? Quantas das vezes você ignora o aconselhamento da sua pastora? Quantas das vezes você ignora o aconselhamento do seu líder porque você desconhece o fundamento da palavra que diz que a obediência gera vitória? Não é verdade? É algo assim impressionante. E aí eu te pergunto, qual foi o segredo da cura de Naamã? Qual foi o segredo? Ele desceu o rio de Deus, ou seja, ele obedeceu e perseverou. O segredo da cura dele foi porque ele desceu aonde Naamã ordenou. E ele perseverou e ele recebeu a cura. Por que eu digo que ele perseverou? Porque ainda que ele questionou que podia ser um rio mais limpo, ele não desistiu. Ele só questionou, mas ele não desistiu, porque já estava tudo programado para esse evento lindo na vida dele. Então, ali, ele voltou atrás e obedeceu à voz do profeta, e em vez de questionar o rio Abana ou Farpá, ele entendeu que era melhor obedecer, descer o Jordão, porque se o profeta estava mandando e o profeta representava o Deus de Israel, ele ia receber a cura. Então, querida, a voz de Naamã soava grande onde ele passava. Olha, gente, aqui em Israel há o Deus poderoso que curou a minha lepra e pode curar você também, pode salvar. Eu sou um homem purificado, hoje eu sou um homem curado e salvo, porque há Deus em Israel. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você esta noite, que você pense comigo agora, que há um mistério. A palavra de Deus é mistério puro, irmão. Cada mergulho que Naamã deu teve o seu significado. Você crê nisso? Por que ele mandou mergulhar 7 vezes? Eliseu podia falar assim, ai, Naamã, mergulha aí, tu vai ser curado. Não. Naamã falou assim, olha, Eliseu falou para Naamã, Naamã, você vai mergulhar 7 vezes. E 7 é o número da perfeição de Deus. E ali, quando ele disse, tu vai mergulhar 7 vezes, para quem não queria mergulhar nenhuma, porque o rio era sujo, vamos parar para pensar nisso. Que Naamã decidiu obedecer, Naamã decidiu se humilhar, Naamã decidiu, sabe, deixar toda a patente dele para trás e obedecer ao profeta. Gente, igreja, se você puder nessa noite entender profundamente que é melhor obedecer do que sacrificar, que a obediência abre portas para você. A obediência traz cura. A obediência abre caminhos para os milagres. A obediência traz o favor de Deus para a sua vida. Sabe? Aprenda a obedecer. Não questione quando sua pastora ou seu líder te aconselhar ou botar você para pensar, não, ele faz isso porque ele quer ver o seu bem. Sabe? Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes, Eliseu desejava ver Naamã purificado para que o nome do Deus de Israel fosse glorificado. Amém, queridos? Então, cada mergulho de Naamã teve o seu significado. E eu vou falar para você agora, preste atenção. O primeiro mergulho de Naamã
ele foi liberto da altivez. Quando ele chega diante do profeta Eliseu, ele chega com toda a altivez, com todas as patentes, eu sou um comandante. E no fundo, ele ficou surpreso de Eliseu não ter ido ao encontro dele. Mas Eliseu não foi, sabe por quê, igreja? Porque queria quebrar aquela altivez daquele homem. E quando ele dá o primeiro mergulho, a primeira coisa que ele experimentou foi ser liberto da altivez. Como Deus essa noite quer libertar pessoas altivas, pessoas que acham que sabem tudo, pessoas que acham que nunca vão errar, pessoas que acham que nunca vão precisar de ninguém. Sabe, tem tudo, sou autossuficiente, eu nem peço emprestado, eu tenho para dar, mas às vezes há um dia na tua vida que tu vai ter que pedir alguém. Mas a sua altivez tem que cair, porque se a altivez não cair, você não consegue se relacionar com uma pessoa que possa te ajudar. E o segundo mergulho de Naamã. Naamã foi liberto do orgulho. Ele chegou todo orgulhoso ali, dizendo, nossa, por que você está me mandando mergulhar nesse rio sujo? Eu conheço rios melhores, que é o de Abana e Farpá. Por que eu tenho que mergulhar aqui? E ali Eliseu deve ter pensado, esse orgulho vai cair hoje. E o segundo mergulho de Naamã foi o orgulho dele que caiu. Ele foi liberto do orgulho. Sabe, pior do que a lepra na pele dele era a altivez e o orgulho que ele trazia. É pior do que uma lepra. E o terceiro mergulho de Naamã. Naamã foi liberto da autossuficiência. Até então, eu mando, faço o que eu quero, eu tenho um monte de soldados que me obedecem, eu sou autossuficiente, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. E quando ele dá o terceiro mergulho, ele foi liberto da autossuficiência. Por isso que eu quero que você preste atenção no que o Espírito está te falando essa noite. E quando ele dá o quarto mergulho, ele foi liberto da vaidade. Porque, querendo ou não, um comandante do exército rico, valoroso, poderoso, ele era vaidoso. Com certeza a vaidade estava nele, porque ele não tinha aliança com Deus. Então, ali, ele não tinha como não ser vaidoso. O homem hoje, quando não tem o Espírito Santo, é vaidoso demais. Como é que você descobre a vaidade do homem? Eu sou, eu posso, eu vou. O homem, quando é vaidoso, ele só usa a primeira pessoa. Eu sou, eu vou, eu acho. Mas quando essa vaidade cai, nós fazemos, nós realizamos, nós somos. É diferente. E aqui, amados, o quarto mergulho de Naamã. Sabe de que Naamã foi liberto? Do egoísmo. Ele só pensava nele. Dinheiro no bolso, rico, valoroso. Para que me preocupar com o resto? Eu tenho tudo que eu quero. Não preciso de você. Não precisa não. Vai lá mergulhar. Quinto mergulho dele. O egoísmo caiu. Ele entendeu que aquela escrava, menina escrava, que foi vendida como escrava, que ajudava a mulher dele na casa dele, ele tinha que olhar para ela como ser humano, como alguém que ele tinha que amar dali para frente. Ele não podia pensar mais só nele, não. Sabe? Aquele egoísmo tinha que sair dele. E o sexto mergulho que Naamã deu, sabe de que ele foi liberto? Da incredulidade. Na verdade, havia incredulidade nele. Até que aquela escrava fosse colocada dentro da casa de Naamã, ele era incrédulo. Até então, ele não procurou nenhum profeta para orar por ele. Mostra que ele era incrédulo. Ele só acreditava no remédio ou nos médicos, no dinheiro que ele tinha. Mas naquele sexto mergulho, a incredulidade acabou. Ele foi liberto da incredulidade. E eu quero ainda dizer para você, meus irmãos, nessa noite, que o sétimo mergulho que esse homem dá, sabe o que aconteceu com ele no sétimo mergulho? Ele foi liberto da lepra. Ele foi liberto da enfermidade. Se você começar a pensar que a última coisa que ele foi liberto foi da lepra, que para Deus, pior do que a lepra é a altivez.
Pior do que a lepra é a incredulidade. Pior do que a lepra é o egoísmo. Pior do que a lepra é o orgulho. Pior do que a lepra, queridos, é a altivez, orgulho, a vaidade. Isso é pior do que a lepra da pele. Por isso que Deus deixou que a enfermidade fosse a última que saísse dele. E ali, quando aquele homem saiu do Rio Jordão, ele era um novo homem. Era um novo homem preparado para anunciar que havia Deus em Israel. Ele nunca tinha experimentado o Deus de Israel. E Deus quer que essa noite você experimente a esse Jesus de Nazaré, que venceu a morte. Ao terceiro dia saiu do túmulo para transformar a minha vida e transformar a sua vida. Por pior que você seja, por pior situação que você tenha vindo para Jesus, ele transforma, ele muda o seu interior, ele muda a sua maneira de pensar, de ver, de sentir, de agir, pelo poder que há nele. É isso que Deus quer fazer essa noite. O que adianta, meus irmãos, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu louvo a Deus, porque a palavra tem nos ensinado profundamente a não desprezar as pequenas coisas. Porque se ele tivesse desprezado o que aquela escrava menina falou, ele não tinha experimentado a cura. E naquela época, em Israel, como diz Lucas 4:27, só Naamã foi curado da lepra. Só ele, ninguém mais. Essa noite Deus quer fazer algo na sua vida. Quem sabe? Essa noite Deus vai fazer algo na sua vida que não fez ainda em ninguém na rua que você mora. Não fez em ninguém no bairro que você mora, mas vai fazer em você essa noite. Eu quero orar por você. Naamã precisou ser purificado da lepra para ser feliz. E você, o que precisa essa noite? Será que você precisa de perdoar? Será que você precisa de parar com a inveja, com disse-me-disse, com a contenda? Será que você precisa aprender a obedecer essa noite? Será que você precisa dessa transformação para ter uma vida realizada? Você pode ter um excelente salário, morar muito bem, ter o carro do ano, mas se você não tiver Jesus no seu coração, você é a pessoa mais pobre da face da terra. Então, que nessa noite, deixe Jesus reinar na sua vida. Deixa ele ser Deus na sua vida, porque ele quer transformar você e fazer você num grande homem e numa grande mulher. Amém? Eu vou estar orando por você. E eu gostaria também, agora, nesse momento, estar orando pela Emily. A Emily é prima da Fernanda, sobrinha da irmã Ellen. E nós vamos estar, antes de orar por você, por essa palavra, eu gostaria de convidar a igreja a não fazer uma oração pela Emily, que se encontra internada, situação delicada, sabe, não é Covid, mas ela tem lúpus e ela está com um problema muito delicado, mas nós cremos que o Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que está aqui e nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, diante da palavra ministrada, Senhor, nós entregamos a Emily nas tuas mãos. Senhor, visita a Emily neste momento. Senhor, envia o teu anjo da cura naquele hospital, Pai. Cura a Emily, Senhor, salva ela. Quebra o coração de pedra e dê um coração de carne. Senhor, confunde os homens na terra e opera um milagre, Pai, porque só Tu pode fazer com a Emily, só Tu pode fazer com Naamã e só Tu poderá fazer com a Emily, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar cada ouvinte, cada participante dessa live nas Tuas mãos. Visita cada um. Eu tenho certeza que Deus falou com você essa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou o seu coração. Eu tenho certeza que é tempo de transformação. É tempo de você experimentar milagres na sua vida. É tempo de você experimentar o sobrenatural de Deus. É tempo de você experimentar o agir do Espírito Santo. É tempo de você ser sacudido pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro nessa live que assim como Naamã experimentou o milagre, você essa noite, se você crer, você vai experimentar o milagre, seja na área da sua saúde, seja na área financeira, seja na área do relacionamento do seu casamento, seja na libertação dos seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus, você experimentando o milagre para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a não se esquecer que domingo é ceia, lá em Camará, e que nós vamos estar
levando alimentos, doando mais e mais e mais, porque tem famílias necessitadas, tem pessoas passando fome no Rio de Janeiro. Irmãos, vamos doar, vamos pegar o máximo que a gente puder e levar nesse culto da ceia para a gente abençoar nossos irmãos, amém? Eu quero também mandar um abraço lá para a cidade de Patos de Minas, para a irmã Marlene, que o Senhor abençoe essa cidade, que essa cidade seja tocada pelo Espírito Santo. Amém? Então, até quinta-feira, no nosso culto, lá em Camará, e amanhã, quarta-feira, nós temos o nosso culto no Valqueire, na rua Nova Amorim, 339, de Cura e Libertação. E no Rio da Prata também, culto amanhã de Cura e Libertação, às 19h30, na rua Marmiari. E que Deus te abençoe. E fica com o milagre hoje que Deus te entregou, em nome de Jesus. Amém?